Efésios 6. Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem, e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Vós, servos, obedecei a vossos senhores segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade de vosso coração, como a Cristo. Não servindo à vista, como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Servindo de boa vontade como ao Senhor, e não como aos homens. Sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer, seja servo, seja livre. E vós, senhores, fazei o mesmo para com eles, deixando as ameaças, sabendo também que o vosso Senhor está no céu, e que para com ele não há acepção de pessoas. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas, sim, contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz. Tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orando em todo o tempo com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos. E por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Ora, para que vós também possais saber dos meus negócios, e o que eu faço, Tíquico, irmão amado, e fiel ministro do Senhor, vos informará de tudo. O qual vos enviei para o mesmo fim, para que saibais do nosso estado, e ele console os vossos corações. Paz seja com os irmãos, e amor com fé da parte de Deus Pai e da do Senhor Jesus Cristo. A graça seja com todos os que amam a nosso Senhor Jesus Cristo em sinceridade. Amém. Hoje vamos entender um pouco sobre Efésios 6 e o que Paulo quis nos ensinar nesse capítulo que nos ajuda no nosso dia a dia, a sermos mais fortes e parecidos ao que Deus manda. Paulo começa este capítulo com versículo 1 a 3, tratando da vida familiar. A obediência dos filhos não é apenas uma regra social, mas um princípio espiritual que agrada a Deus. A palavra do Senhor mostra que essa obediência deve estar em harmonia com os caminhos de Deus. Ele lembra o mandamento do Antigo Testamento, Êxodo 20, versículo 12, honra teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá, ressaltando que há uma promessa de bem-estar e longevidade para quem honra pai e mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. No versículo 4, ele fala para os pais para que eduque com amor e cuidado. Aqui ele fala sobre a instrução que os filhos devem obedecer, mas os pais também têm responsabilidade. Paulo pede que os pais não provoquem os filhos à ira. A criação deve ser feita com base nos princípios do Senhor, ensinando o caminho certo com paciência, amor e disciplina. Assim ele descreveu: filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe. Nos versículos 5 a 8, ele comenta que, embora este trecho fale diretamente aos servos, num contexto de escravidão na época, ele se aplica hoje aos trabalhadores e às relações profissionais. Paulo ensina que devemos trabalhar com sinceridade, como se estivéssemos servindo ao próprio Cristo, não apenas para agradar aos homens. Deus vê o que fazemos e recompensa os corações sinceros, não importa a nossa posição social, ele considera nossas atitudes e fidelidade. Assim ele descreveu: servos obedeçam a seus senhores terrenos com respeito e temor, com sinceridade de coração, como a Cristo, como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Sirvam de boa vontade como ao Senhor e não aos homens, certos de que cada um receberá do Senhor o bem que fizer, seja escravo, seja livre. No versículo 9, ele nos ensina que Deus não faz distinção entre patrões e empregados, que quem lidera ou tem autoridade deve agir com justiça, respeito e responsabilidade, porque também prestará contas a Deus. Assim ele descreveu: e vocês, senhores, tratem seus servos da mesma forma. Não os ameacem, visto que vocês sabem que o Senhor deles e de vocês está nos céus e ele não faz distinção de pessoas. No versículos 10 a 17, ele fala sobre a armadura de Deus.
Paulo muda o foco para a guerra espiritual. Ele nos lembra que a força do cristão vem do Senhor e não de si mesmo. A seguir, ele descreve uma armadura espiritual necessária para resistir ao mal. O diabo é astuto e age com engano. Precisamos estar preparados espiritualmente com a armadura completa, sem brechas. Assim ele descreveu: finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder, vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Então ele nos descreve os elementos da armadura. O cinturão da verdade. A verdade mantém tudo no lugar, sem ela, caímos no engano. A couraça da justiça. Protege o coração. Somos justificados por Cristo e isso nos dá confiança. Os calçados da prontidão. Do Evangelho da paz. Devemos estar prontos para anunciar o Evangelho e caminhar em paz, mesmo em tempos difíceis. O escudo da fé. Com a fé apagamos os dardos inflamados do inimigo. Dúvidas, medo, acusações. O capacete da salvação protege a mente. Nos lembra da salvação, nos impede de ser abalados emocionalmente. A espada do Espírito, que é a palavra de Deus, a única arma de ataque com a palavra. Enfrentamos mentiras com a verdade. Nos versículos 18 a 20, ele nos fala sobre a oração que sustenta a armadura. Paulo destaca a importância de orar em todas as circunstâncias, com vigilância e intercessão. A oração é o elo entre nós e Deus na batalha espiritual. Mesmo Paulo, corajoso e cheio do Espírito, pedia a oração para falar com ousadia. Isso nos mostra que todos nós precisamos de apoio espiritual. Assim ele descreveu: orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração, súplica e perseverando na intercessão por todos os santos. Olhem também por mim para que quando eu falar, seja-me dada a mensagem a fim de que destemidamente torne conhecido o mistério do Evangelho. Então, nos versículos 21 a 24, ele nos dá as saudações finais. Paulo envia notícias por meio de Tíquico, mostrando que, mesmo nos dias difíceis, ele se importava com a comunhão entre os irmãos. Ele encerra com palavras de paz, amor, fé e graça, desejando bênçãos a todos os que amam Jesus. Com sinceridade, uma conclusão cheia de esperança e carinho. Assim ele descreveu Tíquico, irmão amado e fiel ministro no Senhor, lhes dará todas as informações para que vocês saibam como estou. A paz seja com os irmãos e o amor com fé da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. A graça seja com todos os que amam sinceramente a nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Em Efésios 6, somos lembrados de que nossa verdadeira batalha não é contra pessoas, mas contra forças espirituais do mal. Por isso, Deus nos oferece uma armadura completa, não física, mas espiritual, que nos protege e fortalece. Cada peça dessa armadura representa uma atitude e uma verdade fundamental para quem deseja permanecer firme na fé. A verdade, a justiça, a paz, a fé, a salvação e a palavra de Deus. Além disso, Paulo nos ensina o poder da oração constante não apenas por nós, mas por toda a igreja. E ele pede coragem para continuar anunciando o Evangelho com ousadia. Essa mensagem nos inspira a viver uma vida de integridade, oração e coragem espiritual, usando diariamente a armadura de Deus em nossas batalhas internas e externas. Se essa mensagem tocou o seu coração, compartilhe este vídeo com outras pessoas e deixe aqui nos comentários. Você tem usado a armadura de Deus nas suas orações diárias? Que a graça e a paz estejam com todos, e que Deus abençoe sua vida. Até o próximo vídeo.